duas cobriram os pés, e com duas tomou uma grande viva, que tirara do altar com materiais. E com ela tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi de fato, e não entendeis. E destes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e feche-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, entender com o seu coração, e converta-se, e há de barato. Filhos, os estudiosos dizem que Isaías havia um grau de parentesco com o rei Uzias. Cristo, o rei Uzias, foi um homem que marcou a época dele. Foi um homem que tinha tudo sob o seu controle. Isaías tinha uma particularidade. Dificilmente um profeta habitava no palácio. Dificilmente um profeta habitava numa casa distante, no deserto. Mas Isaías, por ser parente de Uzias, ele tinha certos privilégios. Ele queria. Uzias, um dia, ele perdeu o controle e ele tentou entrar no templo, ele entrou no templo e foi oferecer um censo no templo. E os sacerdotes fizeram ele dizer: não, Uzias, não pode fazer isso aqui. Mas ele insistiu e na hora ele foi ferido por uma lepra. E aí Uzias passou o resto dos seus dias governando o palácio de fora da cidade, fora do país. Porque Israel era pecado leproso crescente. Independente que fosse, Uzias era rei. E aquele país, aquele povo, teve que conviver com o seu rei leproso, porque o seu rei tinha sido teimoso, tinha sido displicente. E Uzias ficou governando de longe, quando chega a notícia que Uzias havia morrido. Houve um abalo geral. Isaías havia pensado: não tem mais privilégio. Eu não sei como vai ser o filho de Uzias. Isaías comia do bom do melhor da mesa do rei. Isaías foi alguém que ia ter dificuldade de profetizar se fosse alguma coisa como o rei. O rei era parente, era próximo e dava privilégio a Isaías. Mas Isaías diz que no ano que o rei Uzias morreu, aconteceram algumas coisas na vida de Isaías. Ele teve algumas experiências. E queria despertar hoje agora para sobre isso. Quando perdemos algo fisicamente. O que acontece? Quando Isaías perdeu os dias, quando Isaías perdeu aquele apoio, quando Isaías pensava o seguinte: o meu futuro está garantido, eu os dias. Quem podia imaginar que os dias ia morrer? Quem podia imaginar que os dias ia leproso? A primeira coisa que a gente vê aqui, Isaías morre nos dias, ele perde a base da sua vida, ele perde o apoio que tinha, ele perde a visão do futuro, ele perde a regalia. Talvez até a sua aposentadoria estava garantida. Mas quando Uzias morre, todo Israel, todo Judá fica paia, e agora? Estávamos apoiados no trono de Uzias. Que jamais ninguém pensaria que Uzias ia morrer. Morre Uzias. Quando Uzias morre, a primeira coisa que acontece com Isaías, ele passa a ter uma visão espiritual. Quando nós perdemos algo, Deus nos dá uma visão espiritual. Até então, queridos, Isaías não tinha mencionado essa tal experiência. Naquela hora da dor, naquela hora do desespero, naquela hora da tristeza, naquela hora do futuro nebuloso, naquela hora de direção, sem orientação, Deus chegou e falou: ei, Isaías, morremos e perdemos o primo, perdemos o patrão, mas eu ainda estou no trono. Aleluia! Eu ainda no trono era sua majestade. O trono também era controle. Deus estava mostrando para Isaías que, apesar de tudo que ele tinha perdido, você falava: Isaías, eu estou no controle. Isaías, a minha glória ainda continua invadindo o céu e a terra. Morremos e assim, para morrer
vai mudar. Talvez que ele se Isaías não perde os dias, ele jamais veria o trono de Deus. Jamais Isaías quer poder presenciar as figuras. Isaías vê os anjos adorando Deus. Isaías percebe que ele foi em detalhe. Só nos serafins proclamar o nome de Deus. Tudo dele. Se manifesta uma cuidado sobrenatural. Na ausência de um bem, na ausência de uma vitória humana, Deus dá uma visão sobrenatural, irmão. Mas Deus não falou por aí, não. Isaías perde os dias, mas tem uma visão espiritual. Repito isso. Isaías perde os dias, mas ganha uma visão espiritual. Mas aí Deus não falou por aí, não. Daí Deus mostrou para Isaías também, queridos, miraculosamente. Isaías, quando tem aquela visão toda, Isaías ele cai em si e fala: olha quem eu sou. Eu sou um homem que impura os lábios. Meus lábios estão sujos. Meus lábios não estão sujos apenas por mim mesmo, mas porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando ele demonstrou para Isaías, Isaías tinha esquecido até que ele tinha limite. Deus mostra para Isaías que ele tinha limite. Mas isso não é bom se entender agora. Deus mostra para Isaías que onde acaba o limite do homem, começa o limite de Deus. Quando Isaías vai e fala: olha, eu sou pecador e não tenho nada para fazer, eu não tenho maneira, Isaías. Aonde para a sua capacidade, onde acaba a sua força, aonde acaba as suas condições, Deus, Todo-Poderoso, é a sua providência, por causa de Deus entrou no céu. Igreja, a segunda coisa que Deus faz de maneira brilhante nas nossas vidas, quando a gente passa por uma perda que a gente não está esperando, Deus mostra para a gente que apesar da perda, nós podemos superar a dificuldade. E a dificuldade de Isaías era grande, porque era espiritual, era pecado. Isaías mostrou o si mesmo, abriu a possibilidade de ser curado, de ser liberto. Mas Deus falou: não, você pode sim. Você vai sim, eu vou mandar um anjo. E ele transformou um anjo que estava adorando Deus. O anjo para de adorar a Deus para resolver a limitação de Isaías. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Primeira coisa, Deus nos dá uma visão espiritual. Segunda coisa, Deus aumenta o nosso limite. Quando nós perdemos, Deus primeiro nos dá uma visão espiritual. Segundo, Ele aumenta o nosso limite. Mas ele fala para ele: não, queridos. Não, pastor, não. A terceira coisa que Deus faz com Isaías, Deus começa a ter uma mini conferência do céu. E a conversa dele é o seguinte: olha, temos que mandar alguém para fazer alguma coisa em algum lugar. E eles começam a conversar entre si. Isaías tem o privilégio de estar ouvindo. E ele pergunta: quem enviaria aqui por nós? Essa questão é uma situação antena celestial junto com a antena terrestre. Isaías estava totalmente abalado. Ele deu um primo, não era qualquer primo, era um primo verdadeiro. Mas Deus mostra que Deus ainda estava no controle. Aí Deus mostra que ele estava, mas Deus só agora aumentando sua capacidade. E agora, queridos, vem a terceira coisa assustadora. Isaías agora, ele ouve que havia uma grande necessidade de alguém. Agora, a grande necessidade. Cristo, Deus parece, o nome vai escrito aí, em outros Deus parece que tem 1008. Então, as coisas a gente não entende, concorda comigo? Quando Isaías tem uma grande perda, segura ela. Obrigado, Senhor. Daí Deus faz. Deus chama Isaías para bater de mão. Deus chama Isaías para um desafio maior nesse sentido. Isaías talvez você não estou acreditando. Eu, limitado, eu, triunfado do meu primo, tem que assumir essa grande obra da Zona Oeste.
Deus matou meu primo. Esse Deus tirou o meu futuro. Esse Deus me decepcionou. Ele quer que eu faça alguma coisa por ele. Mas não, querido. Assustadoramente. De maneira sobrenatural. Eu sei que Deus vai sofrer para quem? Deus, quem eu vou mudar? Quem eu posso enviar? Eu tenho que fazer uma grande obra. Quem? Isaías, tristinho. Frustrado. Chateado. Ele fala, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não importa se eu tenho futuro, não importa se eu tenho primo, não importa se eu tenho regalias, não importa se o meu sonho foi interrompido, porque daí ele entendeu o seguinte, que antes que meus sonhos sejam cumpridos, eu quero cumprir os sonhos de Deus. Senhor, vem aqui. Me envia. Então ele entendia, entendeu? Senhor, eu perdi meu primo, mas eu posso perder minha mãe, eu posso perder meu pai, eu posso perder um irmão, eu posso perder a saúde, eu posso perder a minha locomoção, mas vem aqui. Eu quero fazer uma grande obra. E nessa noite Deus repete isso para a gente. Glória a Deus. Para você ter uma grande fé, eu sei disso. Eu permiti isso. Eu sei disso. Mas ei, olha que sou no controle da sua vida. Glória a Deus. A minha glória ainda é capaz de encher a sua vida. A minha glória ainda vai fazer um terremoto na sua vida. Deus fala, olha, Deus fala, não sei como você está, cara. Mas ainda há um lindo coral adorando na vida. Deus vai estar vendo Isaías. Talvez com serenidade não pode fazer, mas Isaías, eu estou locomovendo um anjo para fazer isso. Mas querido, você é diferente. Deus não vai mais nos consolar, não. Deus manda o próprio Espírito dele para falar, eu estou contigo, por onde quer que fores. Você não pode ser percebido, senão eu usar perceber. Você mexer muito lá no sentido. O quarto homem da planeta. O Deus que pensa em algo comigo está aqui para mostrar as pedras. Mas isso aqui é uma coisa, mano. Eis que eu tenho uma obra. Quem enviarei? Ele está contando com você, comigo. Porque em momento algum ele disse que a nossa grande vitória é aqui. A nossa grande vitória é onde? É no céu. Glória a Deus. É no céu. Quando Deus permite uma derrota, porque Ele quer usar uma visão espiritual. Quando Deus permite uma derrota, porque Ele quer aumentar nosso limite. Quando Deus permite uma derrota, é porque Ele tem um plano superior e maior para nós. Igreja, você não observou o restante do texto quando nós lemos, e é uma baita tarefa. Ele falou, olha, você vai falar e o povo não vai ouvir. Você vai mostrar e o povo não vai ver. Eu vou guardar o coração deles e endurecer o coração deles. Você quer ir esse livro aí, você não quer esse. Você vai daí. Ele está num momento difícil. Mas eu te chamando para o desafio mais difícil. Queridos, o livro de Isaías é o mesmo Deus nosso hoje. Nós não perdemos nenhum parente, graças a Deus. Nós não perdemos nenhum filho, nenhum primo, graças a Deus.